Amém, então. Irmãos, vamos dar continuidade, então, nossa série de pregações no culto de oração, no Sermão do Monte. Quarta-feira passada, o pastor Paulo pregou sobre o sal da terra e a luz do mundo. Então, nessa quarta, vamos dar continuidade ao texto. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nosso Sermão do Monte, ele vai até o capítulo 7. Então, até lá, vamos estar falando sobre esse grande discurso, esse grande relato, essa grande pregação de Jesus Cristo. Acabei abrindo aqui em Marcos. Olha em Marcos aqui. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, do verso 17 ao 20. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Aqui no título está escrito: Jesus cumpre a lei. Diz assim a palavra: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós clamamos, Senhor, o Teu poder, o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor, por meio do Teu Evangelho, porque sabemos que o Teu Evangelho, Senhor, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Senhor, manifesta a Tua graça, Senhor, no nosso meio, nos ensina, Senhor, nos conforta, nos consola com a Tua palavra, nos exortas, nos disciplina, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com corações transformados por meio da fé. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, ele dá um grande resumo do que ele vai tratar futuramente. Então, ele vai confirmar aqui o seu ministério partindo do Velho Testamento, partindo das Escrituras. Então ele começa sempre falando aqui: não pense que vem abolir a lei. Ele fala aqui: não vim abolir a lei ou os profetas. Quando ele fala abolir a lei ou os profetas, está se referindo a todo o Velho Testamento, às Escrituras. Muita gente pensa que ele veio abolir a lei, que o Velho Testamento era um outro Deus, e que Cristo veio desfazer as obras desse Deus do Velho Testamento que era mau, e que Cristo é totalmente diferente desse Deus antigo, que era mau. E tem muita gente, principalmente entre os desigrejados, que acreditam nessa fantasia em relação à palavra de Deus. Porque o próprio Cristo, ele é Deus. O próprio Cristo, ele é a palavra de Deus. Então, durante todo o Velho Testamento, o objetivo de Deus em nos revelar a palavra de Deus, nos revelar as Escrituras, é justamente revelar Cristo, nos revelar como ele traria redenção para o seu povo. Então nós aprendemos aqui nesse texto que devemos depender de Cristo para sermos justos e aceitos por Deus, o que nos leva a um relacionamento com o Pai, e esse relacionamento o glorifica. Então, devemos depender de Cristo para sermos justos. É isso que fala aqui. E ao chegarmos nesse texto, vimos algumas características, até chegarmos aqui, nós já vimos algumas características de que o cristão, como o cristão é.
da identidade de quem é esse crente, de quem é o verdadeiro cristão. Nós vimos as bem-aventuranças, o crente como sal e luz do mundo. Então ele identifica, esse é um verdadeiro cristão. Nas bem-aventuranças ele destaca aquilo que deve pertencer à vida do cristão. E isso acontece porque Deus, o Pai, nos aceitou como filhos de Deus. Então, todo aquele que foi aceito como filho de Deus, por meio da adoção, ele tem como identidade ser filho de Deus, justamente praticar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças devem fazer parte da vida do cristão. Assim como ele ser sal e luz do mundo. Ele tem que tornar evidente de quem ele é. Deus o definiu com aquela identidade de cristão. Mas não adianta nada eu ter essa identidade de cristão e ela não transbordar a ponto de os outros poderem ver que eu sou cristão. Porque o cristão só é conhecido pelos seus frutos. Jesus fala isso. Pelos seus frutos o conhecereis. Então o cristão é conhecido pelas suas ações, por meio do qual ele se comporta, pelo meio do qual ele reage a muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que torna um filho de Deus para eu ter essas marcas? O que me torna um filho de Deus para ter essas marcas que me identificam, que identificam o cristão como um verdadeiro crente em Jesus? O que vai me tornar um filho de Deus? Porque sabemos que foi colocado até aqui, são características daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são cristãos, verdadeiros cristãos. Porque para o mundo afora a gente vê falsos cristãos também frequentando a igreja de Deus. E eles dizem, professam o cristianismo, professam a sua fé, mas o seu comportamento, a forma como agem, destoam totalmente dessa identidade de cristão. Então, se o cristão ele é humilde, aquele falso cristão professa ser cristão, mas vai ser totalmente orgulhoso. Aquele que é pacificador, que é uma característica do cristão, um falso cristão, ele vai demonstrar que ele é um briguento, rixoso. Então, pelo fruto a gente vai conhecer quem é realmente aquele que pertence ao Senhor, aquele que tem um selo de Deus. Porque quando Cristo voltar, naquele dia, o dia do juízo, quando Cristo voltar, ele vai pegar para si aquele que tem o seu selo de autoridade, que é o Espírito Santo, da qual ele foi selado com o Espírito, aquele que lhe pertence. E ele vai identificar aquele filho de Deus justamente pela presença do Espírito Santo na vida dele, que o faz ser totalmente diferente, ser uma nova criatura. Então, o que me torna esse filho de Deus? Para ter essa identidade. Então, Mateus, ele colocou aqui toda a identidade do cristão no começo do sermão, e agora ele vai mostrar as aplicações de como esse cristão age. Mas, primeiramente, antes de mostrar essa aplicação, porque tem várias aplicações que Mateus vai colocar aqui nesse sermão, tanto que ele dá destaque muito maior às aplicações nesse sermão. Ele coloca aqui o sermão, a identidade do cristão, ele coloca quem ele é como sal da terra e luz do mundo, e aqui ele vai colocar uma introdução para essas aplicações. O que vai tornar essas pessoas filhas de Deus? Aí ter várias aplicações aqui que ele vai colocar depois, né? Que a gente vai, com o tempo, falando sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança, sobre juramento, sobre amor aos inimigos. Então, tem várias aplicações aqui de como é o verdadeiro cristão. Em relação à oração, em relação ao jejum, em relação a posses aqui na terra, em relação às preocupações da vida, ao julgamento ao próximo. Então, ele vai aplicar tudo isso ao Filho de Deus. Em todas essas situações, ele vai colocar como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Mas o que torna o verdadeiro cristão? Como esse filho de Adão e Eva se torna um filho de Deus? Então ele vai falar aqui de uma tal justiça. Porque quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecou, houve a justiça de Deus, que é justamente cumprir aquilo que ele prometeu. A justiça de Deus é ele fazer aquilo que ele prometeu. É ele agir trazendo justiça em cima do pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, trouxe o pecado para o mundo, então eles foram totalmente injustos e se tornaram inimigos de Deus.
E agora, o que vai trazer esses inimigos de Deus para ter novamente um relacionamento íntimo com o Pai? E aqui ele vai falar de uma justiça. Ele vai falar que para a pessoa se tornar um filho de Deus, ele tem que cumprir toda a justiça de Deus. Ele tem que obedecer tudo que está no Velho Testamento. E aquele que obedece tudo que está no Velho Testamento será abençoado. E aquele que desobedecer um só ponto da lei, ele será amaldiçoado. E sabemos que ninguém consegue cumprir toda a lei. São mais de 613 preceitos que estão ali, e a maioria é impossível, as pessoas não conseguem cumprir. Então, o que ele fala aqui? Eu não vim abolir a lei, mas pelo contrário, eu vim cumprir essa lei. Então, Deus nos aceita no seu reino pela obediência de Cristo em ter cumprido toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça? Cumprir toda a justiça é que ele foi obediente a toda a Escritura, a toda a lei de Deus. E foi obediente até a morte, e morte de cruz, como Paulo fala. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E isso tudo no nosso lugar, para nos substituir. Por meio disso, nos deu a capacidade de segui-lo. Então, cumprindo essa justiça, ele nos deu a capacidade de segui-lo, e seguindo, estamos cumprindo o espírito da lei. À medida que cumprimos, à medida que seguimos a Cristo, à medida que obedecemos os mandamentos de Cristo, amamos a Deus, amamos uns aos outros, nós estamos cumprindo toda a lei. Porque Cristo já cumpriu fisicamente toda a lei. E agora, quem segue a Cristo está cumprindo a lei, quando segue a Cristo. Então, nesse texto, vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar que Jesus cumpre toda a lei. A segunda, menor, quem é menor e maior no reino dos céus. E depois, que existe uma justiça superior. Então, dividido em 3 partes aqui. Tá? Então, primeiro, Jesus cumpre toda a lei. Nessa questão de Jesus cumprir toda a lei, ele é o único que pode fazer isso. É o único justo. É o único que cumpriu todo o ritual, desde o nascimento, no 8º dia, ele foi circuncidado também. Então ele foi cumprindo toda a justiça. Quando foi batizado, ele foi questionado: eu devo ser batizado por você? João Batista falou para ele. Mas ele falou: convém cumprir toda a justiça. Ou seja, continuar sendo obediente à palavra de Deus. Então Jesus se tornou totalmente justo, porque obedeceu toda a lei. Aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não consigo fazer, Jesus fez por mim e se tornou justo. E à medida que eu sigo a Cristo, essa justiça passa a ser minha também. Porque se eu estou ligado a Cristo, como diz João 15, tudo que flui de Cristo, todos os benefícios, todas as bênçãos que Cristo conquistou com a sua justiça, também passa para nós. E nós somos aceitos por Deus. Então, a única forma de se tornar um filho de Deus é você crer em Cristo, crer no seu sacrifício, crer que é um homem justo e segui-lo. Porque tem muita gente que pensa que só crer em Cristo é suficiente. Muita gente por aí fala: não, eu creio em Cristo, mas não pisa um pé na igreja. Não, eu creio em Cristo, mas não quero ser subordinado a nenhum pastor. Não, eu creio em Cristo, mas eu quero continuar ficando com quantas mulheres eu quiser. Não, eu creio em Cristo, mas eu vou continuar jogando aqueles jogos, né, de aposta, vou continuar usando as minhas substâncias, né, aquelas substâncias proibidas, de drogas. Então, eu creio em Cristo. Tem muita gente por aí que está totalmente perdida, mas fala que crê em Cristo. Então, falar só que crê em Cristo, mas não seguir a Cristo, o torna pior que o diabo. Porque o diabo, ele crê em Deus, mas estremece, ele tem um temor. O temor de Deus estremece. Enquanto nós professamos crer em Cristo e nem ao menos temos o temor, nem sequer trememos diante do julgamento de Deus. Mas continuamos afirmando para todo mundo que somos crentes. Mas continuamos mentindo uns para os outros, continuamos mentindo para o governo para ter benefícios, continuamos mentindo para a CAESB falando que nós não gastamos tudo aquilo, continuamos mentindo de toda forma.
Corrupção não é coisa só de político. Corrupção pertence a toda a humanidade. Por isso que a humanidade precisa de Cristo. Porque a corrupção alcançou toda a humanidade. E Jesus, na sua justiça, ele pode perfeitamente salvar aqueles que creem nele, porque ele tem autoridade e poder para isso. Então, Cristo nos resgata através da sua justiça. A segunda parte fala que do menor e o maior no reino dos céus. É interessante que quando ele fala aqui, diga a verdade, quanto existirem, não, é a outra parte, todos aqueles que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Vocês repararam que mesmo a pessoa praticando isso aqui, ele fala que será o menor no reino dos céus. Ele não fala que vai ser o menor no inferno. Ele fala que vai ser o menor no reino dos céus. Como isso acontece? Se ele está errando muito. Tem um período na Idade Média que Deus falou, né, segundo o Apocalipse, nas igrejas lá, ele falou, guarda aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, muitas pessoas na Idade Média não tinham acesso à palavra de Deus, mas aquilo que eles tinham que guardar. Amém? Então, quando Coríntios fala, Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre a obra. Aquela obra que a gente faz depois de ser justo diante de Deus, ser justificado. Ele diz assim, se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Cristo, porque veio Cristo e a gente constrói em cima desse alicerce, ou seja, com as nossas obras. Então não adianta falar que eu sou de Cristo e não construo com as minhas obras sobre a fé que eu tenho em Cristo. Porque ele fala, quem constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, que é o dia do juízo, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Esse dia do juízo, Deus provará a obra de cada um. Muita gente não vai ter obra nenhuma para apresentar para Deus, baseada na fé que ele teve em Cristo, porque baseado na fé ele foi salvo para a prática de boas obras, aquelas obras que Deus preparou para que nós praticássemos, como diz em Efésios. E se alguém construiu, permanecer, esse receberá a recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, ou seja, salvo por um triz. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então isso é um alerta. Isso é um alerta no final. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Então como é que a gente utiliza o nosso corpo para praticar coisas abomináveis, sendo que é templo do Espírito Santo? Então tem coisas que a gente não vai fazer, ou vai fazer errado, mas seremos salvos por causa da fé. Isso mostra que somos salvos exclusivamente pela fé e não pelas obras. Mas aquele que tem fé em Jesus, efetivamente, ele pratica as boas obras. Então esse vai ser o menor que não pratica e aquele que realmente constrói, pratica, que faz aquilo que Deus manda, aquele que constrói os seus mandamentos, cumpre os seus mandamentos. Aquele que realmente é chamado por Deus, ele vai obedecer a palavra. Jesus foi obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós nem chegamos perto da morte e não queremos ser obedientes. Não, porque é muito difícil obedecer tudo. Basta seguir a Deus. Só que aí, muita gente confia na sua própria justiça. Confia na minha capacidade. Eu confio na minha capacidade. Eu sou orgulhoso. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho um braço forte para conseguir tudo o que eu quiser. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso mostra quanto somos orgulhosos. E mesmo aqueles que professam ter em Cristo, agem dessa maneira. Só que tem uma justiça superior, e é essa justiça que vai me tornar um filho de Deus. Que é a justiça de Jesus Cristo em ter cumprido toda a lei até a morte, e morte de cruz para a nossa redenção. Então existe essa justiça superior, que é o verso principal aqui do texto. Pois digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus.
Ou seja, você tem a sua própria justiça. Acha que está agindo certo de acordo com a sua própria consciência, de acordo com o senso comum, e não de acordo com a palavra. E quando nós quisermos servir a Deus, acabamos servindo a Deus de forma superficial. Nossa boca está louvando a Deus, nossa boca está proferindo a palavra, mas meu coração está longe de Deus. É assim que os fariseus eram. Eles faziam tudo apenas pela aparência, apenas para os outros verem, apenas para conquistar cargos importantes, para serem privilegiados e vistos por todo mundo como super santos. Aqueles super apóstolos como existem hoje. Que eles fazem de tudo para serem considerados santos pelos outros. E quando alguém o ofende, fala mal dele na internet, ele não se preocupa realmente com a fé e com o evangelho. Ele se preocupa com aqueles seguidores que ele vai perder. E ele entra numa ira tal que ele começa a atacar aquela pessoa que atacou. E começa uma briga de cá, uma briga de lá, um xingando o outro de cá, tudo na internet para todo mundo ver. É um escândalo total e escandaliza aqueles que querem realmente seguir a Cristo. Por causa do orgulho. Porque eles estão preocupados mais com seus seguidores do que com o evangelho de Cristo e perdoar. Então, cada um vai confiando na sua justiça própria, mas no dia do juízo vai ser revelada a obra de cada um. E aquela obra que for queimada tem um destino certo, segundo a palavra de Deus. E a doutrina bem clara que aqui fala é justamente essa, que não tem como escapar dessa doutrina, porque quase todo o texto que a gente for ler aqui vai falar dessa doutrina, que é a justificação pela fé. Não tem como fugir. Sem a doutrina de justificação pela fé, não tem como crer realmente nas Escrituras. E é a doutrina da justificação pela fé que ensina que a fé para crer em Jesus não vem de manifestação de milagres, tanto físico como prática de obras para servir, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus é que nós somos justificados pela fé. Amém? Então essa palavra que foi encarnada, a palavra de Deus poderosa, é que nós precisamos crer. Então tem os eleitos de Deus que assim quando ouvem a palavra de Deus, eles são transformados e justificados pela fé. Então não tem como fugir disso. Toda a Bíblia vai falar de redenção. Então desde o Gênesis até o Apocalipse, ele vai progredindo na revelação e revelando Cristo. E quando Cristo se manifesta, poucos creem nele. Não veio que tudo que foi falado se cumpriu em Cristo Jesus. Toda a justiça de Jesus foi declarada pela palavra de Deus. Ele obedeceu em tudo. Então, Jesus foi obediente até a morte. E ele foi primeiro para que nós seguíssemos seus passos. Para que nós também fôssemos obedientes à sua palavra. Porque quando fala ouvir, ele está também se referindo a obedecer. Em Apocalipse fala, ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o que eu posso entender disso é que obedecei ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, fé requer a obediência. Não adianta nada eu falar que tenho fé e não obedeço. Não adianta nada falar que eu tenho fé e não crescer em arrependimento. Em ter uma vida transformada realmente, que os outros possam contemplar essa vida transformada. Então, desse ensino, desse texto, nós podemos aprender algo. Aprender uma coisa muito importante, que é a nossa aplicação. Que Deus nos aceita pela obediência de Cristo. Deus não me aceita pela minha obediência. Deus não me aceita porque eu estou cumprindo toda a lei. Teve uma pessoa nos Estados Unidos que ele começou a querer seguir toda a lei do Velho Testamento. Ele andava pelas ruas e tentava seguir tudo. E as pessoas achavam que ele era super santo porque estava cumprindo a lei. Achava que está alcançando o favor de Deus por estar obedecendo a lei. E muitas pessoas falam hoje, não, eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou para a igreja para isso. Eu vou ouvir um louvor para ser abençoado. Não, eu vou ajudar alguém para ser abençoado. Só que não são essas coisas que vai fazê-lo, não são essas coisas que vão fazê-lo ser aceitos por Deus. Nada do que nós fizermos vai ser suficiente para sermos aceitos por Deus.
Nós somos aceitos por Deus exclusivamente pela obediência de Cristo, pela sua justiça em cumprir toda a lei, como diz o texto. E não por mérito próprio, a ponto de exigir de Deus, invalidando a oração humilde. Então, muita gente acha que pode exigir de Deus, que acha que está numa posição tão superior, por ter tantos seguidores, tantas pessoas que o seguem, que acha que pode exigir de Deus, colocar Deus na parede, achando que por abrir a boca, Deus é obrigado a cumprir o que ele falou, e não o contrário. Que Deus, quando abre a sua boca, sua palavra é poderosa, e realmente tudo acontece, e traz à existência aquilo que não existe. Esse é o poder da palavra de Deus. O poder do homem, não. Os homens estão se endeusando, achando que podem obrigar a Deus a fazer o que eles querem. E isso invalida totalmente a nossa oração humilde, que ensina a palavra de Deus. Então, um dos requisitos aqui de realmente você ser filho de Deus, que destaca você como filho de Deus, é sua vida de oração humilde. Não tem como eu falar que sou crente, que sou filho de Deus, e realmente não sinto uma necessidade de orar a Deus, de buscar a soberania de Deus. Tem que entender que eu não tenho capacidade nenhuma de conseguir qualquer coisa, a não ser através do soberano Deus. Nós oramos a Deus reconhecendo a sua soberania e reconhecendo a nossa pequenez em relação à justiça de Cristo. Reconhecer como somos fracos e que não conseguimos nada sem Deus, nada sem Jesus Cristo. Nós dependemos totalmente de Deus para tudo, assim como um bebê depende dos seus pais. Assim como o bebê depende dos seus pais, nós dependemos de Deus para tudo. E isso nos leva à oração. Quando estiver desesperado, ore. Quando estiver chorando, ore. Em Deus nunca vai negar um pão a quem, uma pedra, nunca vai dar uma pedra a quem está pedindo pão. É assim que diz a palavra. Então, depender de Cristo para sermos justos e aceitos por Deus é que nos leva a um relacionamento com um Pai que o glorifica. É dependermos de Cristo para tudo, para que Ele seja glorificado. E através da oração, Deus é glorificado, porque reconhecemos que Ele é o soberano e não o homem. Reconhecemos que dependemos dEle. Então, o verdadeiro crente, ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que dedicar uma parte do seu tempo durante todo o dia à oração. Não tem como. E a gente sabe que nós somos fracos. Sabemos que nossa carne odeia a oração. Sabemos que quando queremos orar, nossa carne quer fazer outra coisa, quer nos distrair com outra coisa. Mas nunca negocie isso. Separe um tempo, separe um lugar e nunca negocie isso. Chegou no momento, chegou o lugar, sente, ore, deite, ore ao Senhor. Não deixe de realmente orar ao Senhor para ter realmente esse relacionamento com o Pai que glorifica a Ele. É uma dessas práticas relacionais com Deus, é a oração. Deus nos reconciliou com Deus por meio da sua justiça. E nessa relação nós continuamos dependendo de Deus, dependendo de Cristo, que Ele intercede por nós. Amém, meus irmãos? Então é isso que o texto nos ensina. Todos aqui são crentes, né? Todos nós realmente precisamos orar. Se você quer ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, e que você se santifica todos os dias, devemos ter momentos de oração todos os dias. Não negocie isso. E aqueles que ainda não confessaram Cristo no batismo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. E como Ele está perto? Agora, enquanto a palavra de Deus é pregada. Agora, enquanto o Evangelho é anunciado, Ele está perto. Ele está te chamando. Então, ajoelhe diante do Senhor, peça perdão a Deus, reconcilie com o Pai por meio da justiça de Cristo. Porque não tem outro caminho, a não ser através da justiça de Cristo, nós nos relacionarmos com o Pai, e isso por meio da oração. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por ter falado conosco, Senhor, esta noite.
Continue falando, Pai. Continue falando conosco, enchendo nosso coração do desejo, Pai, de te buscar, de relacionar contigo por meio da oração, do jejum, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos santifique, Senhor. Nos ajuda, Senhor, por meio da oração a pedir perdão constantemente pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas e constantemente reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor sustenta toda a nossa realidade, toda a nossa vida e que dependemos de Ti para tudo, Senhor. Que possamos buscar sempre a Ti, a Tua santidade em oração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado.